Fala galerinha, mais um vídeo do Box Te Explica no ar e hoje vamos falar pra vocês sobre coisas misteriosas que você não sabia sobre o tabuleiro Ouija. Esse assunto de manifestações de espíritos e manifestações paranormais é sempre muito curioso e atrai a nossa atenção, talvez porque se trata de coisas que não temos domínio e não entendemos como aquilo pode ser verdade ou então como funciona. Que atire a primeira pedra quem nunca fez, tentou ou teve vontade de fazer o jogo do copo, que é uma das variações da tábua Ouija. Afinal de contas, quando você é adolescente, sempre tem um maldito da turma que conta algumas histórias e um outro mais maldito ainda que acaba propondo que façam essas paradas diabólicas, não é mesmo? Pra quem não sabe, o tabuleiro Ouija foi criado pelo espiritualismo e dizem que ficou bem famoso a partir de 1848, quando as irmãs Margaret e Kate Fox conseguiram contatar o espírito de um vendedor que havia morrido muitos anos antes. E foi a partir daí que a moda começou a se espalhar. A comunidade científica diz que os movimentos que indicam as letras são feitas pelas próprias pessoas presentes na sessão, que meio que sem querer acabam movendo o objeto. Já a comunidade espírita acredita que essa comunicação com os mortos seja possível. Mas não vamos julgar nada aqui, e sim mostrar para vocês um pouco mais sobre o tabuleiro Ouija. Você sabe qual a origem do nome Ouija? Alguns dizem que o nome vem da palavra sim, em alemão e francês. Mas outra história diz que Charles Kennedy, um dos criadores do jogo, afirmou que o Ouija era uma palavra egípcia e significava boa sorte. Que eu acho que é o que você mais precisa se começar a brincar com espíritos, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, existia um tabuleiro em quase todas as casas dos Estados Unidos. Em 1922, o tabuleiro já era muito vendido, inclusive mais do que o famoso jogo Monopoly. Enquanto muitas pessoas viam o Ouija como um jogo inocente, muitos outros o usavam para se comunicar com os mortos. Os Estados Unidos inteiro estava hipnotizado com o jogo, e sua popularidade virou notícia, e por isso ele acabou até sendo tema de vários filmes. Na verdade mesmo, ninguém sabia para que realmente servia o tabuleiro, mas em quase toda casa americana tinha um. Quando estava em seus últimos momentos de vida, William Fuld, fabricante responsável pela comercialização do tabuleiro, disse ao seu filho essas palavras: "Não venda mais o tabuleiro Ouija." Fuld morreu quando caiu do seu edifício de 3 andares, onde era fabricado o tabuleiro. Uma fratura da costela perfurou seu coração e ele acabou morrendo no hospital. Mas antes disso, ele pediu ao seu filho para que parasse de vender o Ouija, porque acreditava que a sua morte tinha uma conexão com o tabuleiro. E se um dos caras envolvidos na venda desse joguinho inocente disse isso, eu acho que não é muito bom ficar de zoeiragem com ele, não é? Todo mundo aqui já deve ter visto ou ouvido falar do filme O Exorcista. Aquele que a menina fica possuída por um demônio e faz altas paradas macabras, tipo andar de 4 virada pro lado contrário nos degraus das escadas e vomitar mais do que você depois de uma festa open bar sem motivos aparentes. Bom, o fato é que quando o filme foi para o ar em 1973, muitos americanos ficaram com um cagacinho e destruíram vários tabuleiros, por medo do que o jogo poderia fazer. As vendas do tabuleiro caíram muito, mas por incrível que pareça, pouco tempo depois, as vendas voltaram a subir. Isso porque algumas pessoas se sentiam encorajadas pela intensidade dos eventos paranormais que elas estavam envolvidas. Durante a década de 1890, o tabuleiro Ouija foi vendido com a ideia de ser um jogo divertido para casais, onde o homem e a mulher sentavam um em frente do outro e eles começavam a se comunicar com os espíritos. Hoje pode parecer bem assustador, mas essa era uma maneira para alcançar certa proximidade e intimidade entre os jovens. Ou seja, o cara que pedia para jogar isso com a garotinha tava querendo uma coisinha a mais, né, safadinho? Talvez seja por isso que todo filme de terror que você vai ver, se alguém for fornicar, sempre tem a possibilidade de dar uma merda federal e alguém morrer. É normal os jogadores se sentirem ansiosos na hora de jogar o tabuleiro Ouija e acabam pulando ou se esquecendo de algumas regras. Mas esse é um grande erro. Existe a lenda de que quem não segue as regras pode acabar sendo possuído por um demônio ou por um espírito. Mas a questão é que ser possuído já não é legal, mesmo se for só por um espírito, né? As regras que você sempre deve seguir são coisas do tipo nunca pedir conselhos de quando você vai morrer, nunca jogar sozinho, nunca falar de Deus ou nunca jogar quando estiver doente ou depressivo, já que assim você pode ficar vulnerável a uma possessão. Já pensou? O
conceito de conversar com os mortos não tem nada a ver com religião ou crença em Cristo. E mesmo assim, nesse movimento espiritual, várias pessoas eram autorizadas a se comunicar com espíritos, inclusive os mais rigorosos paroquianos. Se você tem um tabuleiro Ouija e depois desse vídeo acabou ficando com medinho de usar, saiba que só tem uma forma correta de se desfazer dele. Primeiro, quebre o tabuleiro em 7 pedaços e depois jogue água benta sobre ele e finalmente queime tudo. E caso você seja um desses aventureiros de plantão, saiba que nunca se deve usar o Ouija em cemitérios ou onde houveram mortes brutais. Isso trará espíritos vingativos e desorientados para falar com vocês. Não é uma boa ideia. Esse foi mais um Box It Explica. Se você tem alguma sugestão, escreve ela aí pra gente nos comentários. E não se esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que tem um tabuleiro e vai ficar morrendo de medo. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e fomos!